Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E hoje nós vamos falar sobre paz é valor. Quais os seus valores? Então eu te desafio a ficar comigo aqui essa noite para a gente poder compartilhar sobre isso e conversar e assim fazer uma reflexão muito importante. Eu sou Rafaela, da equipe dos 25 Segundos e é com muito prazer que eu quero falar para você um pouquinho do método que nós trabalhamos. Sabe por quê? Porque esse método faz total diferença na minha vida e vai fazer na sua também. Nós trabalhamos com esse método aqui, olha só, o método semear. O que é isso na sua vida e o que isso tem a ver com tudo aquilo que nós temos tratado durante todo esse tempo? Semear. Semear é sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Esse método desenvolvido pela equipe, ele tem um ciclo, ele forma um ciclo de excelência emocional. Você quer um ciclo de excelência emocional para a sua vida? Então, olha só, fica aí comigo. Semear, o sentir. O sentir é quando nós entendemos e gerenciamos as nossas emoções. As nossas emoções básicas. Como é que você gerencia? O seu medo, a sua alegria, a sua tristeza, a sua raiva. Como é que você tem gerenciado cada uma dessas suas emoções? No entender, nós trabalhamos com os nossos pensamentos. Aqueles pensamentos, os críticos que nós ouvimos, como nós podemos organizá-los e também duvidar deles, desafiá-los e assim determinar aquilo que nós queremos pensar. No mudar, nós trabalhamos com as nossas crenças limitantes. Sabe aquelas crenças que te bloqueiam ali, não te permitem seguir? É aí que nós trabalhamos com elas. No escolher, nós fortalecemos as nossas decisões. A partir do momento que eu senti, aprendi a gerenciar minhas emoções, entendi os meus pensamentos, olhei para as minhas crenças limitantes, agora eu tenho que fortalecer as novas decisões que eu preciso tomar. No agir, nós aprendemos a eliminar ou então a entender também a procrastinação. Por que você procrastina? Por que a procrastinação ela está nas nossas vidas e como nós podemos agir em prol daquilo que nós queremos? E no realizar, então, é quando nós alinhamos o nosso objetivo com o nosso propósito de vida. E valor tem muito a ver com o propósito de vida. Quais os seus reais valores? Vamos descobrir hoje, então, o que é realmente importante na sua vida. E quando você chega aqui no realizar, né, você completou o ciclo de excelência emocional, que é esse ciclo que nós chamamos. Mas aí acaba por aí, já estou pleno, já estou totalmente completo? Não, a mudança ela é um processo, ela não é um evento. Você não muda de uma hora para outra, é um processo de mudança. Então, aqui nesse ciclo de excelência emocional, você subiu um patamar. Quando você chegou aqui, você vai para o próximo nível. E nesse próximo nível, você entra nesse ciclo de novo. E completando o ciclo, você vai para um próximo nível. E assim você vai crescendo e trabalhando a sua mudança tão desejada como um processo e não como um evento. E hoje nós vamos então falar sobre valores, tá? Eu já vou colocar aqui o meu chapéu então, porque hoje praticamente, né, a nossa conversa tem bastante ferramentas nas quais você vai poder, com uma frase, com uma pergunta, já começar a observar o que realmente é importante para você. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense e responda para mim o que realmente é importante para você. Tá? Então, vou até colocar lá. O que realmente é importante para você, tá? Pensa aí e já procura responder. Se você está aqui hoje, importante para você. Se você está aqui hoje pela primeira vez, sinta-se muito acolhido. E nós temos aqui algo que nós falamos que pega o seu caderninho, o seu bloquinho de anotações, porque ao responder algumas perguntas que são colocadas aqui, coisas podem mudar na sua vida. E por que nós trabalhamos dessa forma? Porque nós acreditamos que, como a mudança ela é um processo, ela não é um evento, nós temos ferramentas práticas e autoaplicáveis, ferramentas simples, ferramentas nas quais você pode usar durante toda a sua semana, até o nosso próximo encontro na próxima segunda-feira, mas você pode usar todos os dias para poder fazer sentido para você. Por isso que o nosso método é o semear, porque você pensa numa planta, como é que funciona, né, toda essa
o que a natureza nos produz. Uma árvore, por exemplo, ela não nasce pronta. Ela é uma sementinha. Essa sementinha ela é plantada, essa sementinha ela é regada, ela é cuidada, aí essa semente começa a enraizar, ela começa a crescer, ela começa a se fortalecer, e ao se fortalecer, ela começa então a dar frutos. É assim que funciona na natureza. E por que nós achamos que vai funcionar diferente dentro de nós? É assim que funciona dentro de nós também. Nós temos um pensamento, se esse pensamento é bom, eu preciso fortalecer esse pensamento, eu preciso cuidar desse pensamento, eu preciso dar valor a esse pensamento, para que esse pensamento produza sentimentos bons dentro de mim. Esses sentimentos bons, eles vão me conduzir a ações boas, vão me conduzir a resultados bons. Então, é assim que nós trabalhamos. Então, são pequenas atitudes, pequenas coisas no qual eu tenho consciência e aí eu preciso ir fortalecendo e assim cuidando da minha vida emocional. Porque o real valor, ele tem que estar aqui dentro e daqui dentro ele tem que ser espelhado para fora, né? O valor não está no externo para o interno, ele está no interno para o externo, e nós vamos trabalhar isso hoje, porque o valor é um ponto motivador, tá? O valor é um ponto... O valor é o que te motiva, ele é motivador, tá? Ele é o que conduz o seu comportamento. Tudo que você faz, em última instância, é para satisfazer o seu valor. Então, olha só que interessante, quando nós não temos consciência do nosso valor, como, né, daquilo que é valoroso para nós, aquilo que é importante realmente para nós é realmente importante. O que é realmente importante para nós, se nós não temos consciência disso, nós muitas vezes estamos perdendo tempo e muitas vezes colhendo infelicidades. Por quê? Porque eu tenho um valor, né? Eu tenho algo que é realmente importante para mim, mas eu ainda nem sei o que é. E se eu não sei o que é, muitas das minhas atitudes, muitas das minhas ações, elas podem estar indo contra o meu valor. E se elas estão indo contra o meu valor, isso me produz infelicidade. Então vamos lá, vamos traduzir isso de formas muito mais simples. Vamos pegar um exemplo assim, né? Qualquer exemplo aqui. Uma pessoa que gosta de nadar, o exercício, nadar, pular na piscina e nadar. Por que ela nada? Conscientemente, a gente pode pensar assim, ela nada porque ela quer melhorar a saúde. Mas, qual é o real valor por trás daquela ação? Qual é o valor, o real valor por trás de praticar aquele esporte? Será que o valor é manter a saúde ou melhorar a saúde? Será que o valor dela é a saúde? Se for a saúde, se for realmente a saúde, ela vai fazer isso com muito prazer. Mas se o valor, o que é realmente importante para ela naquele momento não é a saúde, o fato de ir nadar, se exercitar, é algo pesaroso, é algo cansativo, é algo enfadonho. Por quê? Porque aquela atividade não está alinhada com o seu real valor. Então, muitas vezes, o valor para uma pessoa ir nadar não é a saúde. Muitas vezes é a vaidade. É o poder de poder atravessar e voltar uma piscina ou então competir, né? Ou então é o prazer do relaxamento, é o fato de ter paz, porque quando você está nadando, realmente você não consegue ficar pensando em outras coisas a não ser estar naquele movimento ali embaixo da água. Tudo o que você faz na vida é para satisfazer um valor. Nós podemos ter mais que um valor, tá? Mas nós temos uma hierarquia de valores, então nós precisamos entender isso também e nós vamos trabalhar isso. Quando nós alinhamos, então, quando nós estamos fazendo as coisas que satisfaçam aquilo que é realmente importante para nós, nós temos a sensação de bem-estar, de estar bem-sucedido, de satisfação. Agora, quando nós
estamos infelizes, quando nós estamos enfadonhos, é porque nós estamos ferindo os nossos valores. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem real aqui. O pai da Débora, que é uma das nossas sócias aqui dos 25 segundos, ele teve uma infância muito precária, muito pobre, e ele trabalhou décadas e décadas para construir o patrimônio que ele teve, e um bom patrimônio. E ele continuava trabalhando mesmo com seus 85 anos de idade, mesmo já tendo um patrimônio estabelecido, mesmo já tendo os filhos criados e formados, mesmo já tendo os bens materiais que ele sempre sonhou, mas ele continuava trabalhando. Por quê? Porque para ele o trabalho era extremamente valoroso. Ele poderia ter mudado o seu valor ao entender que, se ele pudesse usufruir, que ele poderia ter usufruído, né, de tudo aquilo que ele conquistou de uma outra maneira, sem precisar trabalhar até os 85 anos de idade, ele poderia como é que eu vou dizer assim? Ele poderia encaixar essa atividade nova para aquilo que ele estava agora, então, usufruindo. Mas ele quis trabalhar até os seus 85 anos de idade. Por quê? Porque o trabalho para ele tinha muito valor. Se ele tivesse mudado o sentido do valor na vida dele, ele poderia trabalhar até um determinado momento e depois usar os últimos anos de sua vida usufruindo tudo aquilo que ele conquistou. Ele usufruiu em partes, mas o trabalho para ele era algo de extremo valor. Poucas pessoas têm consciência real dos seus valores. Elas estão normalmente no piloto automático. Você tem consciência daquilo que é o seu valor? Se você pudesse colocar, isso aqui é valor para mim, isso 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 é valor para mim, eu vivo em prol dos meus valores? Muitas pessoas não param para pensar o que realmente é importante para elas. E aí acabam vivendo no piloto automático. E uma das coisas que nós precisamos fazer para parar de viver no piloto automático é tomar consciência de quem nós somos e do que nós fazemos e do que nós valorizamos na nossa vida. Porque o valor é aquilo que nós atribuímos importância. O pai da Débora, por exemplo, atribuiu extrema importância ao trabalho. Ele atribuiu, o trabalho era algo de extremo valor para ele, estava no topo da pirâmide de valor. O trabalho para ele vinha até mesmo superior à importância, ao valor da família, ao valor da saúde, ao valor de outras coisas que poderiam estar invertidas. Mas para ele, o trabalho estava no topo da cadeia de valorização. Você tem consciência disso? Você tem consciência daquilo que realmente é valoroso para você? Se você tivesse apenas, vamos lá, vamos pensar agora aqui. Se você tivesse apenas 6 meses de vida, então de hoje para daqui a 6 meses à frente, se você tivesse apenas 6 meses de vida, o que você iria fazer? Às vezes a gente acha que é meio bobo essa pergunta, né? Mas as pessoas falam isso, aí a gente fica pensando e tal. Mas pense com seriedade nesse instante. Se você tivesse apenas 6 meses de vida, o que você iria fazer? Dentre todas as coisas que você pode fazer, por que você escolheria fazer umas coisas e outras você não escolheria mais fazer? Por que você daria importância para algumas coisas e outras você abriria mão? Você sabe quanto tempo de vida você tem? Eu não sei. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Nós temos uma ilusão, né, que a nossa mente produz, que nós somos eternos aqui no plano físico. Imagina que a gente fica pensando que, nossa, eu tenho tanto tempo de vida. Não, a gente não fica, a gente sempre fica postergando. Mas amanhã, mas depois, mas lá no futuro. Isso a gente pode tratar depois. Mas vamos lá, vamos tratar de valores então. Se você tivesse apenas 6 meses de vida, o que você iria fazer? Por que você escolheria fazer umas coisas e outras você abriria mão?
Responda essa pergunta. Porque se você não sabe de fato quais são os seus valores, essa pergunta te ajuda a definir valores. Porque a base das nossas escolhas estão em cima... Desculpe. A base das nossas escolhas estão em cima dos nossos valores pessoais. Tudo aquilo que realmente é importante para nós, que nos permite viver a nossa missão, que nos dá um propósito de vida, que nos dá um sentido de vida. E nós falamos nos vídeos passados, né, sobre legado, sobre propósito, sobre a paz sistêmica, sobre a paz ecológica, quanto que nós precisamos estar alinhados com tudo isso. Devemos reconhecer, sim, os nossos valores pessoais. Sabe por quê? Porque são os nossos valores pessoais que mapeiam as nossas emoções. Os nossos valores pessoais que formam os nossos pensamentos. São os nossos valores pessoais que nos ajudam a estabelecer prioridades. São os nossos valores pessoais que nos motivam nas nossas escolhas. São os nossos valores pessoais que nos permitem usufruir uma vida de felicidade. São os nossos valores pessoais que nos permitem ter uma plenitude quando nós transformamos aquilo que nós queremos em ação. E são os nossos valores pessoais que nos alinham com os nossos objetivos. Eu preciso entender quais os valores que eu tenho, quais os valores que são importantes na minha vida. Porque para ter uma vida plena é necessário, para ter uma vida completa é necessário, sim, entendermos quem nós somos, aquilo que é efetivo para nós e começar a trabalhar isso não lá de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quais os meus valores? Os nossos valores pessoais é aquilo que nos torna na nossa essência, é a nossa matéria-prima para ter uma vida em paz e uma vida feliz. Quanto mais tempo você investe aplicando e entendendo quais são os seus reais valores, mais sucesso você terá na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida social. É onde você vai alinhar a sua harmonia com a sua felicidade. Então presta atenção nisso. Não conhecer os seus valores, aquilo que realmente é importante para você, não conhecer os seus valores, tá? Você vai só acabar gastando tempo, gastando energia, gastando dinheiro também para satisfazer aquilo que não é importante na sua escala de valor. E quando nós ignoramos, quando nós vamos ignorando essa nossa escala de valor, ou nós não temos consciência dela, nós estamos com os olhos fechados para aquilo que realmente tem valor para nós, nós vamos nos tornando pessoas infelizes, enfadonhas, com pensamentos depreciativos, com pensamentos que nos levam para baixo. Por quê? Porque nós não estamos alinhados com os nossos valores. Então é muito importante, porque isso é muito comum. Isso é muito comum, as pessoas não terem clareza daquilo que realmente é um valor, tá? Por exemplo, quer ver um exemplo até mais simples? Eu acho que você já deve ter ouvido ou então vivido isso. Não sei qual é o seu estado aí, mas olha só. Uma pessoa que sempre trabalhou e sempre achou, né? Achou que o trabalho era algo assim de extremo valor, era prioridade na sua vida. Então o trabalho é prioridade, então é prioridade eu construir uma carreira, é prioridade eu trabalhar, é prioridade eu estar ali muito mais do que a minha saúde. Então o valor do trabalho estava aqui e o valor da saúde estava aqui, né? Aí de repente acontece alguma coisa na saúde dessa pessoa. E aí o que acontece? Os valores inverteram. Por quê? Porque essa pessoa, antes de ficar doente, ela colocava o trabalho como sua prioridade. Depois que ela teve alguma coisa, ela começa a entender que, tá, as coisas mudam. Porque o trabalho tem um limite, A nossa carreira, dependendo de como nós usamos ela pode prejudicar até a minha saúde. Se prejudicar a minha saúde, o que vale, então, eu ficar
colocando a minha prioridade no trabalho? Eu tenho certeza que você já ouviu isso, né? Ou que alguma pessoa falou, nossa, essa pessoa colocava o trabalho em cima da família, em cima da saúde, em cima de qualquer outro compromisso, o trabalho era a prioridade. Mas quando acontece alguma coisa, né, em movimento aí, que nós colocamos o exemplo em relação à saúde, essas coisas elas se invertem, essas coisas elas mudam. Por quê? Porque o valor mudou. O valor pode mudar? Pode mudar, sim. Eu posso ter valores que eram atuais quando eu era jovem e agora não fazem mais sentido para mim com 40, 45, 50, 60, 70 anos? Sim, né? Até mesmo o exemplo que a gente deu lá do pai da Débora, que eu falo aqui com muito carinho dele. O valor dele na sua juventude era trabalhar. Ele poderia ter invertido o valor lá com os seus 80, 70 anos, ele poderia ter invertido o valor e colocar então um outro valor para que ele pudesse usufruir. Mas ele manteve o mesmo valor. Ele continuou trabalhando até os seus 85 anos de idade. Então, nós podemos também ter valores que fazem muito sentido numa determinada faixa etária que nós estamos e outros valores que vão fazer muito outros sentidos na faixa etária que nós estamos. Vamos pegar um outro exemplo, né? Um outro exemplo que eu coloquei aqui, porque o seu valor pode estar desatualizado. Então, uma pergunta que você tem que fazer sempre é assim: esse valor está adequado para a minha vida hoje? Esse valor está adequado para a minha vida hoje? Por exemplo, uma pessoa que tem um valor na sua juventude como prazer, né? Como prazer. Então, assim, tudo que atrai, tudo que dá vontade, tudo que dá prazer, ela escolhe realizar. Só que isso, ok, né? Esse trabalho me dá prazer, então esse eu vou escolher realizar. Nossa, esse trabalho não me dá mais prazer, então eu vou mudar de profissão, eu vou buscar outro trabalho. Como a gente vê isso, né? Pessoas que vão... O valor é o prazer, então se eu estou satisfeito, se isso é prazeroso para mim, eu faço. Se não é, eu deixo de fazer. Tudo bem, isso pode até ter um certo sentido quando você está aí na sua juventude, com seus 30 e 40 anos. Mas depois disso, lá com os seus 60 anos, quando você já tem uma família estabelecida, quando você já está com uma vida adulta, quando você já está ali, né, com o seu trabalho bem solidificado, será que é esse mesmo o valor que você continua mantendo, continua estabelecendo? Então, os valores, eles também podem mudar. Então, eu vou te fazer um desafio agora, tá? E como é que você vai utilizar isso para fazer a sua escala de valores, tá? A sua escala de valores. Você vai fazer o seguinte, você pega uma folha aí, tá? Você pega uma folha e você vai colocar nessa folha tudo aquilo que para você é valor. Eu sugiro que você coloque umas 10 ou mais, tá? Mas começa aí. Então, vai lá. Família, trabalho, né? São coisas que são importantes para você. É assim que eu começo, tá? Então, assim, o que é realmente importante para mim? Família, trabalho, saúde, amigos, que mais? Vamos lá. Vamos colocar aí como exemplo que a gente deu, né? Prazer, alegria, também pode ser. Paz, tranquilidade, bom, tudo isso aqui é importante para mim, tá? Tranquilidade, e assim você vai colocando tudo aquilo que é importante para você. E depois disso, o que você vai fazer? Você vai começar a colocar os seus itens de prioridade. Você vai colocar assim, bom, o que é prioridade aqui para mim? Prioridade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Então, número 8, o que dessa lista aqui é menos importante para mim? Tudo é importante, mas agora eu vou colocar em escala de prioridade. Acho que vou colocar em 8 aqui, esse aqui. Em 7, o que é melhor? Esse aqui, 7. Em 6, 6 tá. Em 5, esse. Em 4, 4 eu vou colocar aqui. Em 3, aqui. Em 2, aqui. Em 1, aqui. Pronto.
Então você vai elencar isso aqui em nível de prioridade. E aí você vai se fazer alguns questionamentos, tá? Você vai ver se as coisas que você tem feito, tá? Elas estão te levando ao seu valor principal. Então, aquilo que eu tenho feito, o meu trabalho é importante, mas o meu trabalho me traz paz? A minha família é muito importante para mim, mas o comportamento que eu tenho com a minha família me traz paz? Onde eu trabalho, o relacionamento que eu tenho no meu trabalho me traz paz? A saúde que eu tenho, ela está me proporcionando momentos de paz? Os meus amigos, e aí você vai colocando para ver se todas os seus itens de valores, eles vão culminar com o seu valor principal, tá? Então, paz é valor, paz é valor. E quando você começa a entender que, por que um exemplo aqui de novo, Olha só, por que muitas pessoas que têm um emprego muito bem sucedido, e aí você fala, nossa, ele deixou o emprego, nossa, mas ele ganhava tão bem. Porque não há como brigar com aquilo que é realmente importante para você. Porque se aquela pessoa que deixou o emprego, ganhava super bem, mas o real valor para ela era família, tá? Ela deixou o emprego. Por quê? Porque o emprego estava tirando dela o tempo com a família. Então, ela tinha que trabalhar os finais de semana, ela tinha que trabalhar até tarde da noite, ela tinha que, em feriados, que era o tempo que ela tinha com a família, ela tinha que abrir mão, essa pessoa tinha que abrir mão em prol do trabalho. Então, o trabalho, apesar de ser extremamente importante, ele estava indo de contra a um valor extremamente forte para aquela pessoa. Por isso que muitas pessoas que a gente conhece falam, nossa, mas por que ele deixou o emprego? Porque provavelmente estava ferindo os seus valores. Então, quando as coisas começam a ferir os seus valores, você começa a ficar incomodado. E quando você começa a ficar incomodado, muitas vezes você não entende o porquê. Aí você começa a ficar frustrado, você começa a ficar triste. Então, olhe para os seus valores. Eu não sei quais são os seus valores. Mas quando eu olhei para os meus valores e entendi quais são os meus valores, eu comecei a ter uma vida mais coerente com aquilo que faz bem para mim. E faça isso também, porque quando você conhece os seus valores, primeiro, permite que você tenha mais controle das suas emoções e das suas ações. Você começa a gerenciar melhor as suas emoções e as suas ações. Quando você começa a conhecer os seus valores, você toma melhores decisões. Por quê? Porque aí você tem consciência daquilo que realmente é importante para você. E quando você conhece os seus valores, você começa a identificar aquilo que você precisa fazer para você agir em prol dos seus valores e a se sentir bem. E quando você conhece os seus valores, você dá um jeito de encontrar maneiras diferentes de satisfazê-los. Você começa a ter até criatividade para poder satisfazer aquilo que realmente tem valor para você, ao invés de ficar repetindo as mesmas coisas. Então, era isso que eu queria compartilhar com você nessa noite e que você faça esse exercício para você poder entender de fato qual é os valores que você tem, o que realmente é importante na sua vida. E eu quero, então, te convidar aqui a seguir as nossas redes sociais, se inscreve nos nossos canais, nos acompanhe durante a semana, que nós vamos colocar coisas de valor para você também relembrar isso. Se inscreve aqui no canal, dá um like e compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que devem conhecer situações de valores para poder assim então crescer. Porque agora eu vou lá para o clube, porque tem pessoal lá me esperando e nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse tema, tá bom? Até a próxima segunda-feira, porque 25 segundos é tudo o que você precisa.